Devemos ter cuidado com isso. Você vai para o supermercado, está cheio de gente, né? Vai trabalhar, tem gente, né? Aonde você for tem muita gente, né? Então não existe nenhum registro que alguém pegou na igreja, aqui na Igreja Batista, que foi transmitido desde o início até hoje. Ninguém foi, na igreja não foi contaminado, né? Graças a Deus por isso, né? Louvado seja Jesus por isso. Mas também não podemos cair, né, na onda, né, de abrir demais e também esquecer-se da nossa responsabilidade, né, que é vir adorar o Senhor Espírito, hein? Ah, pastor, mas não pode vir muita gente, é certo, não pode. Mas um domingo não, outro sim, né? Pode vir, né, para a igreja para louvar o Senhor, né? Veja que nós temos espaço para 25, hoje não tem nem 25 pessoas aqui, né? Tem nem 25, se for contar, talvez não tenha nem 25. Então, não podemos cair nessa onda, né? Porque o nosso cuidado é com o esfriamento do amor para com a obra de Deus, né? Nos aquietarmos a ponto de, realmente, temos que ficar em casa mesmo, né? Senão a gente vai pegar, né? Se tiver de ser contaminado, se contamine até dentro de casa. Mas graças a Deus, porque nós estamos obedecendo, e espero que os irmãos também compreendam, né, nossa preocupação, né, com o amor das pessoas para com Deus, para com a igreja do Senhor, que foi instituída para isso, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade, né, em ter comunhão. Amém? Vamos continuar louvando. Quero que valorize. Próximo culto, foi isso, não? Quero que valorize o que você tem, ou seja, inclusive nossa vida espiritual com Deus. Valorizar. É o Coríntios 28. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemido inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Amém? Veja o valor que Deus nos deu. Você tem o Espírito Santo, então é um diferencial enorme, tá? Ele habita em nós, vive em nós, né? Somos dependentes dele e nos alerta a cada dia a orar como convém, né? Orar significa estar na presença dele, não de qualquer jeito, né? Mas com cuidado para adorarmos verdadeiramente ele em espírito e em verdade. Vamos tirar a oferta, o corinho das nossas ofertas, que é a oferta de amor. Convidar a irmã Silvia para vir ter esse canto para a gente. Qual é o nome? Agora tem uma oferta de
Boa noite, amada igreja. Saúdo todos com a graça e a paz. Vamos chamar também o irmão Clíncio para fazer a participação. Boa noite, pode vir, irmão? Ler o versículo, cantar um corinho. E logo após o pastor Edmilson com a palavra. Boa noite, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o número 20 da nossa pastinha. Por título de grande é o Senhor, não, alto preço, perdão. Da pastinha, alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando
Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido o pastor Edmilson para a meditação. Verdade, é. Glória a Deus. Uma bênção nós estarmos aqui reunidos. Quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, diz a palavra de Deus. Nós sentimos, são dias difíceis. A palavra de Deus diz que ainda não é o fim, certo? São tempos difíceis, mas ainda não é o fim. E a gente tem sentido muito isso. Algumas pessoas próximas a nós, pessoas bem do nosso meio, que partiram. E a igreja precisa estar orando para que Deus console os familiares, né? Nós sentimos o nosso amigo aqui, Vavá, de frente à igreja, partiu. Então que Deus conforte aos familiares desse amigo, família, os filhos, esposa. Em Santa Cruz, a irmã Amália, ontem também ela partiu para a eternidade. Que Deus esteja confortando Verônica, Jaidelso, o outro irmão, outro filho dela, né? Meu cunhado, o genro dela, Dedeca, que Deus esteja confortando cada um desses em Cristo Jesus. Então a igreja precisa estar em oração, mais ainda. Semana o irmão Klinger, graças a Deus, ele tem se empolgado, tem preparado o projeto do seu
Batmóvel. Está ficando bonito o carro dele aí, a preparação. Eu me alegro assim de ver o irmão com interesse, porque ele quer sair com a família, o alvo é esse, sair com a sua família para passear. Ele tem preparado um carro com condição para isso, que Deus esteja conduzindo o servo dele, o nosso irmão em Cristo Jesus. E aqueles nossos irmãos que estão espalhados aí no nosso país ou fora dele, que Deus esteja abençoando cada vez mais. Vamos baixar a cabeça e vamos orar. Amado Deus, estamos na Tua presença, Senhor, em oração, clamando para que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida cada dia mais em santidade na Tua presença. Uma vida de temor diante do Senhor, sabendo que a nossa esperança é Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio especial. Que o Senhor a cada dia esteja movendo o nosso coração para o seu trabalho, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Júnior abriu em Mateus, era justamente o texto que nós iríamos também trabalhar nessa noite. Mateus capítulo 24, ele lê o versículo 12, e ele lê acerca de que o amor vai esfriar. Nós sabemos que uma das coisas que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, algo que será uma marca muito destacada, muito forte, da vinda, do retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, é a apostasia, as pessoas que confessavam, que professavam sua fé, elas chegam ao momento que elas começam a negar toda a sua crença. E a negar no sentido mesmo literal da palavra, de blasfemar, de chegar ao ponto de blasfemar contra Deus, contra a sua palavra, contra a Bíblia, contra a igreja do Senhor. Mas também, a gente pode ver que uma maneira também para negar a fé é quando você está distorcendo a palavra de Deus. E isso é chamado de apostasia. É quando alguém começa agora a distorcer a palavra de Deus, os ensinamentos dela, e aí seguir as suas interpretações, as suas ilusões. Nós percebemos, a gente tem visto, os irmãos têm acompanhado isso, o que alguns, com nome de igreja, têm feito em nossos dias. São vídeos assim, são aberrações, verdadeiras aberrações. Por exemplo, líderes, homens que se declaram pastores, subindo em pau de sebo, no meio do templo, por exemplo. Esses dias eu estava vendo um vídeo também de um outro grupo, eles lá com um caixão justamente para simbolizar a ressurreição, mas o ato era um ato de dança, uma coreografia, um carnaval demoníaco entrando dentro da igreja, uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. E aí, eles são enganados e enganando aos demais. A Bíblia diz que para estes o seu maior desejo, a sua maior satisfação é a glória para si, é trazer aquilo que traz satisfação ao seu ventre. Mateus capítulo 24, eu vou ler com os amados alguns versículos aqui. Capítulo 24, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, e dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o Senhor Jesus aqui, ele é enfático. Os discípulos, eles estão com uma determinada preocupação. Imagina um templo, uma estrutura que demorou mais de 40 anos para ser erguido, algo assim faraônico. Pode imaginar, as construções modernas, elas demoram, por exemplo, 5 anos, uma determinada construção. Um projeto arrojado, um projeto grandioso, ele vai demorar 5, 10 anos. Templo, uma estrutura de mais de 40 anos para ser edificada. E os discípulos agora estavam apontando aquela referência, aquela construção, e Jesus dá a eles um sinal, algo assim, que quebra deles, quebra aquela empolgação. Jesus disse, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja destruído. Hoje, os estudiosos, os arqueólogos, eles não têm encontrado resquício daquela construção. Pode imaginar algo tão grande, mas algo que foi destruído de uma maneira que ficou faltando aí provas. Algo tão poderoso, tão imponente para os seus dias, mas algo que a profecia tem que ser cumprida, e não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. E Jesus é bem claro, vai acontecer uma série de coisas. A gente tem visto isso em nosso país, temos visto a quantidade de mortes. Eu sei que os governos poderiam ter agido de uma maneira muito mais enérgica, muito mais intensa. Muitas vezes há politicagem aí barata mesmo. E muitos desses que estão nessa politicagem, eles não conseguem perceber que eles também são candidatos à morte por causa do vírus. Mas a palavra de Deus disse que ainda não será o fim. Ora, imagina, se ainda não será o fim, apesar de todas essas coisas, guerras a gente sabe que sempre houve, fome a gente sabe que sempre houve, então, nação contra nação sempre houve, mas algo assim que a Bíblia destaca que é uma marca mais forte da vinda do Senhor Jesus Cristo, é a frieza quanto à palavra de Deus, o distanciamento de vários homens com relação à palavra de Deus, o esfriamento com relação à palavra de Deus. E isso leva essas pessoas a negar a sua fé, a apostatar da fé. Isso, eles passam dia após dia a receberem agora iluminações da parte deles mesmos, revelações da parte deles, interpretações que eles mesmos passaram a dar acerca de alguns fatos, e a partir daí eles começam a levantar teorias e teorias, e é o que a gente tem visto. Eu compartilhei com alguns colegas e até brinquei com alguns irmãos em Cristo Jesus. Os irmãos viram, do dia 31 de março, aquele homem que se declara pastor, profeta, uma outra também que parou o carro de frente em um determinado lugar, dizendo que Deus tinha dado a ela uma revelação e ela tinha que colocar aquilo, tinha que colocar. Meus amados, e a gente percebe que há um interesse muito grande da parte de muitos destes, um interesse financeiro. A gente sabe que quando se posta algo que tem visualização, a gente sabe o quanto de retorno tem para estas pessoas. Quanto de retorno tem
retorno financeiro esses passam a ter por cada visualização que as pessoas vão lá e clicam? Interesse egoísta. A igreja do Senhor Jesus, a igreja batista especialmente, nós temos sido zelosos e até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até o seu chamado de cada um de nós para estar para sempre com Ele, porque essa é a nossa bendita esperança e a viva esperança. A igreja batista, ela vai ser fiel, ela vai estar fiel aos ensinamentos da palavra de Deus. Ela não vai fugir da regra. Os irmãos, vocês não terão aqui nesse lugar, nesse templo, ou em outros prédios que a igreja batista faça suas reuniões. Agora eu me refiro à igreja batista Boas Novas, aqui em Nísia. Você não vai encontrar nada que vai distorcer a palavra de Deus. Vocês vêm para que a palavra de Deus, nós sejamos alimentados por meio dela. Veja comigo agora, meus amados, capítulo 24 ainda de Mateus, e a partir do versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, acerca do que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele responde agora, e essa resposta dele serve para cada um de nós. Então, quando você ouvir acerca, alguém já tinha dito, 1814, foi uma das primeiras profecias, 1814, Jesus Cristo viria. E aí, se esperou, não aconteceu, e alguém não tem a humildade suficiente para dizer que não sabia data, que ele não é, ou ela não era a secretária do céu, ou a bibliotecária, ou a recepcionista, ou a assistente do Deus eterno, não tem a humildade, e para justificar, diz, olha, de fato, ele veio, mas não veio para cá não, ele veio para o lugar celestial, porque ele teria que fazer uma purificação no céu. Ora, se teria que fazer uma purificação no céu, logo lá teria contaminação, pecado. E na presença de Deus não existe pecado. Meus amados, muitas pessoas criando coisas que não são novas. A Bíblia já diz a respeito disso. Agora, o que é que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tudo isso deve trazer para nós a palavra, como disse Tito, dizendo à igreja, Paulo escrevendo, e Tito também na sua carta lá, ele é bem claro quando ele diz, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir, ele prometeu desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós precisamos ter ciência de que, ao partirmos e deixarmos esse corpo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa bendita e maravilhosa esperança. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, isso, encorajai uns aos outros, fortalecer uns aos outros com essas palavras, preferindo mesmo morrer para estar com Cristo, que Paulo disse que é incomparavelmente melhor. Então, a implicação prática para a vida da igreja é termos consciência, temos convicção de que Cristo virá. Isso é fechado. Não há negociação com relação a isso. Não há. Cristo virá. Eu não sei a data. Mas eu, como um homem crente, você como uma mulher crente em Cristo Jesus, como uma pessoa que tem convicção acerca da palavra de Deus, vai estar aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Isso quer dizer que implica em uma vida de comprometimento com Deus, uma vida de santidade com Deus, uma vida de testemunho diante de Deus, uma vida de envolvimento com o ministério, com a obra de Deus. Por quê? Porque é isso que vai nos dar mais e mais firmeza. Lembra como foi nos dias de Noé? E qual foi o impacto que Noé deixou para a sua sociedade? Qual foi o impacto? O impacto que Noé deixou para a sua sociedade foi que ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, Noé recebe a palavra de Deus. Agora eu posso imaginar, nos dias de Noé, uma região de clima totalmente adverso à chuva. O homem aceita a palavra de Deus, onde o próprio Deus diz a ele: constrói uma arca, porque eu destruirei toda essa nação, porque eu tenho visto a maldade no coração desses homens. E a Bíblia de Deus disse a Noé que tinha se arrependido de ter feito o homem à sua imagem, ter nos feito a sua imagem e semelhança. E Noé aceita a palavra, está lá naquela obra, empenhado na sua obra, se empenha intensamente e mantém-se no seu testemunho. Eu posso imaginar que Noé era um homem tão amoroso nos seus dias, a ponto de ter ouvido charcotas, a ponto de ter ouvido baguncinhas com relação àquilo. Pode imaginar que o próprio Deus foi quem se encarregou de fechar a arca. Não foi Noé, Deus não deu liberdade dele, não. Você construiu, tudo bem, você sabe onde é a fechadura, você sabe o segredo, mas você não vai fechar, Noé. Certamente Deus, conhecendo a estrutura de Noé, um homem temente a ele, um homem que tinha um coração voltado para amar o seu próximo, certamente Deus saberia que Noé se compadeceria das pessoas que estavam se afogando. E ele certamente abriria espaço para um, para outro. Deus fechou. Meus amados, então a implicação primeira para eu e para você, para nós aqui, é termos certeza de que Jesus virá. Primeira. O segundo fato importante, ele deixou a recomendação e a orientação que viriam falsos profetas no seu nome. E eles, com uma palavra de persuasão, eles conseguirão até enganar muitos, até aqueles que são escolhidos serão enganados, porque haverá sinais e sinais e sinais e sinais. Imagina em um momento de aflição, e alguém chega agora, e é a crítica que aí nós precisamos dar as mãos, que ao invés desses homens estarem pregando o evangelho de salvação da graça de Deus, orientando a população que se não se converter, vocês irão para o inferno, porque haverá mesmo o castigo de Deus, mas prega prosperidade, mas prega cura, mas porque toda essa pregação, ela tem um retorno, porque as pessoas, elas estarão motivadas a dar uma parte daquilo que elas receberão. É como se elas dividissem o lucro. E onde estão esses? Onde a gente tem visto nos nossos dias muitas e muitas críticas, muitas e muitas charcotas com o nome desses, que eles deveriam estar curando agora. Deveriam estar curando. Mas por que não curaram? Porque a sua pregação é vã. Não tem consistência na palavra de Deus. Veja agora o médico Lucas. O que é que disse o médico Lucas? Lucas capítulo 12. Veja aí, a partir do versículo 39. Eu acho interessante como Deus reservou isso. Lucas 12, a partir do versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier,
os encontre vigilantes, e em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, imagina agora que Lucas escrevendo, ele fala de algo mais profundo. Ele diz, os crentes em Cristo Jesus precisam ter consciência, ter certeza de que Jesus virá. Amém? Jesus virá. Ele virá. E esse corpo que a Bíblia diz que é mortal, ele vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que é corrupção vai se revestir da incorruptibilidade. Agora, você tem a opção de acreditar ou não. Isso não é fantasia, isso é palavra de Deus. Se eu creio que o mundo foi criado pelo próprio Deus, quando ele disse assim, haja luz e houve luz, a sua palavra, ela é verdadeira. Passará os céus e a terra, a Bíblia diz, mas as suas palavras não hão de passar. Aqui nós temos homens e mulheres, nós temos jovens que estão num processo de construção. E nesse processo de construção, meus irmãos, esse processo de construção é um processo que Deus está moldando o nosso caráter. Mas moldando o meu caráter com qual finalidade? Para que eu seja luzeiro no meio de uma geração pervertida. Para que aqueles que me veem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aqueles que chegarem perto de mim possam dizer, olha, esse aí ou essa era assim, assim, mas hoje é uma pessoa, é diferente. Processo de construção. E esse processo de construção, para os que já são casados, precisa ter assim, uma convicção maior, porque além de você ter responsabilidade com Deus, porque a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, mas aos casados, a Bíblia diz que a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Somos nós, especialmente os líderes das casas, aqui dos lares, que nós vamos prestar conta diante de Deus das bênçãos, a esposa que Deus nos deu, os filhos que Deus nos deu. Nós temos mais responsabilidade. Aí pastor Júnior tem mais bronca ainda. É com ele, é dele, é da família e é da igreja. Aí é bronca, é mais bronca ainda, né? Irmãos, para a glória de Deus. Jovens, os jovens que estão aqui ouvindo a palavra de Deus também. A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi, foi 1 João lá, 2,14, quando João escreve lá o texto, diz, ele escreveu porque vocês são fortes. A palavra de Deus deve estar em vocês. E é dessa maneira que vocês têm resistido. E a gente tem visto. Os jovens, na maioria das vezes, eles naufragando na sua fé. Jovens participando de baladas. Por que um jovem crente participar de uma balada? Qual a finalidade? Que testemunho um jovem crente dará indo a uma balada? O que pode acontecer com esse jovem é uma balada mesmo na cara dele. Poderia acontecer com esse jovem. Mas Deus é misericordioso, porque Ele não retribui, a Bíblia diz que Ele não retribui segundo as minhas iniquidades. Isso é chamado de misericórdia, tá certo? Isso é misericórdia, Ele não retribuir para nós por causa das nossos pecados. Então, Lucas escrevendo, Lucas fez essa questão de dizer, olha, vocês se cinjam, se vistam aí, no versículo 35, esteja o vosso corpo preparado, as vossas candeias, as vossas lâmpadas acesas, e vocês estejam aguardando Jesus Cristo, porque Ele virá. Essa é a esperança da igreja, Cristo virá. Eu sei que, irmãos, esses dias vocês têm visto, né, a quantidade de, até eu comentava o ano passado, o meu ciclo maior são professores. O ano passado a gente raramente ouvia de um óbito de um professor. Mas observem que esse ano, a gente que está ligado à educação Farias tem observado isso, a irmã Josi,
tem visto isso, como tem sido recorrente. Mais um professor. O irmão Valdo, que é da área da segurança, é provável que esse ano ele tenha visto muito isso. Mais um militar, mais um colega de farda. Agora, a Bíblia diz que para nós que temos a esperança em Cristo, a gente sabe que isso não é o fim ainda. Agora imagine, e até eu estava dizendo esses dias, para o meu cunhado lá em Santa Cruz, esses dias que eu digo é domingo, e ele disse, mas rapaz, e vai acontecer isso mesmo? Eu disse, olha, o que está acontecendo aí não é o fim. Mas quando Jesus vier, que levar a sua igreja, que isso vai acontecer, Ele vai levar aqueles que morreram sendo crentes, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ou no templo, ou na rua, ou em casa, ou no trabalho, nós seremos arrebatados. Isso é vapt-vupt, no abrir e no fechar de olhos. Vai acontecer. Aí eu estava explicando a ele que quando Jesus levar a igreja, o anticristo, o falso profeta, a besta, esses vão governar esse mundo. Esse mundo, a gente já percebe que ele vem sendo encaminhado para um governo único. Haverá um governo único, um líder único para o mundo todo, uma moeda só. Aí haverá paz, guerra, Israel e Palestina lá, acaba. Haverá saúde de qualidade, haverá segurança de qualidade. A fome, que é um problema grandioso hoje, o governo mundial vai resolver o problema. 3 anos e meio será investido para que 7 bilhões de habitantes hoje, quase 8 bilhões hoje. Se fosse hoje, durante esses 3 anos e meio, o anticristo, o falso profeta e a besta, o líder mundial estarão trabalhando, envolvidos no seu projeto para enganar a todos. A igreja já subiu, mas esses serão enganados. Fácil demais de enganar assim ou não é? Observe, segurança total. Imagina você estar na praia de Barreta, numa boa, brincando, não tem. A polícia vai ser condutor para levar os cabras para a escola. Vai servir assim. Pode imaginar a segurança, a saúde, a educação, tudo de qualidade. E esse governo ele vai enganar o mundo. Mas a igreja estará onde? Na glória. Quando terminar os 3 anos e meio, a Bíblia diz que esse homem da iniquidade, ele vai se dizer, esse que está no governo, ele vai se dizer, olha, eu sou Deus. A adoração é para mim. E aí começa. E a partir daí, aí vem um sofrimento atrás do outro. Que vai ser tão bruto a situação, vai ser tão cruel, depois desses 3 anos e meio, a segunda fase, será tão cruel, que a Bíblia diz que os homens pedirão a morte, e a morte vai fugir do ser humano. É cruel o negócio. A igreja do Senhor Jesus não estará aqui. Mas nesse momento, nesses 3 primeiros anos e meio, depois que Cristo levar a igreja, muitos se converterão. E muitos se converterão e morrerão em seguida. Por quê? Porque vão morrer em seguida. Porque ou você tem a marca da besta, ou você não compra. Ou você não tem acesso à linha de crédito. Como é que você não vai comprar? Você não vai ter acesso à linha de crédito? Muitos vão ter que aceitar a marca. Aceitando a marca da besta é dizendo, olha, eu estou cadastrado para o inferno. Eu sou adversário de Deus. A igreja não estará aqui. Mas aqueles que confessarem a Jesus, eles morrerão. É isso que João lá ele vê. Ele vê as almas do altar, daqueles que morreram na tribulação. Muitos morrerão nesse momento. A igreja não, a igreja subiu. Muitos se converterão, mas em seguida eles morrerão, porque eles não negarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero só lembrar os irmãos, Cristo virá. Um fato importante. O outro fato importante, a igreja tem que continuar firme. Nós,
firmes. Firmes com qual propósito? Dar testemunho para essa geração. Irmãos, a gente não tem assim a noção do impacto que é a nossa vida quando a gente está vivendo na presença de Deus. A gente não consegue imaginar o impacto disso, não. Porque às vezes a gente não para. Como também é impactante quando alguém vive mesmo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas é muito maior quando alguém está na presença de Deus e alguém diz, olha, fulano de tal, hoje é assim, é um crente. Como é muito bonito ver aquele casal, como eles eram e como ele está hoje. É muito bonito ver aquela pessoa que estava na droga e hoje abandonou toda a droga. Olha o impacto disso, o peso disso. Irmãos, eu digo porque na minha juventude eu vivi isso. Na juventude eu vivi isso. E eu podia ver pessoas que estavam no mundo e quando eles saíam, eles diziam, rapaz, eu vou ser também crente, porque é bom demais ser crente. E hoje a gente sabe que é bom demais ser crente. Mas sabe quem tem interesse de tirar a gente do evangelho? Satanás. Satanás, ele tem um interesse grandioso. Irmãos, e a nós cabe resistir firme na fé. Porque lembra que o chamado dele é para as coisas mundanas. E a gente tem que resistir. Não. Eu vou resistir. Você observe que para comida falta dinheiro. Já percebeu que não falta dinheiro para alguém que quer beber? Falta não. Ali em São José tem uma mulher, ali ao lado do hospital. Eu estava pensando esses dias. Tem aquele ponto de comércio ali em São José e tem um no Beco do Boi, naquela Rua do Boi. Eu posso imaginar a cabeça de uma mulher daquela, a vida toda vendendo aguardente, cachaça. Tem um cara que está lá todos os dias, ele é um cliente. Aquela mente já está cauterizada, queimada, não sente mais o peso que ela traz de maldade para aquela família. Naquele Beco do Boi tem um grupo de clientes que ficam ali, e aquela mulher, agora observe, o barraquinho dela não sai daquela cor, a mesma cor. Não ganha nada de diferente. Sabe por quê? Porque é um lugar que é instrumento de Satanás para destruir a vida humana. Não sai não. Irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar mais e mais firme. É um momento para nós estarmos orando mais, precisamos orar mais. Sabe por quê? Pertinho de nós tem pessoas sofrendo mais. É um momento para nós darmos mais testemunho agora. Temos autoridade na vida com Deus, autoridade para que quando a gente falar, a gente tenha uma receptividade do outro lado. Essa pessoa tem autoridade, tem moral para falar do que está falando. Meus amados, que Deus nos abençoe em tudo. Que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tenha ciência, nós aqui temos ciência que não é o fim, viu? E quando for o fim, a gente não vai estar aqui. A gente vai estar só de boa. Vai ser bom demais, não? A igreja sobe. Amém? A igreja sobe. Quando chegar o fim, a igreja sobe. Porque a Bíblia diz que ele fez a promessa de que ele iria buscar-nos. Para a gente estar com ele. Vai ser assim. Agora, nós vamos ter, quando a igreja subir, nós vamos ter convertidos. E esses convertidos pagarão o preço de não terem se convertido antes de Cristo ter voltado. Eles pagarão o preço. E sabe qual será o preço? A sua vida. Porque muitos serão executados, muitos serão mortos, muitos serão desprezados da sociedade. O texto que a gente está lendo agora, Mateus capítulo 24, está dizendo isso. Vocês serão zombados no mundo inteiro. A gente sabe que os crentes são zombados, mas não de uma maneira assim coletiva, uma maneira ampla. Depois da volta de Cristo, quando terminar os 3 anos e meio, a primeira fase aí, que são 7 anos, na segunda fase dos 7 anos,
vai ser difícil. Que Deus nos abençoe em tudo. Amém? Pastor Júnior. Verdade. As coisas estão escritas e vão acontecer, né? Como já está acontecendo. Não estava no calendário governamental humano a pandemia, mas no calendário de Deus estava. Não estava no calendário humano. Quem é que dizia que estava registrado ali? Dia tal vai acontecer a pandemia e vai terminar, né? Mas no calendário de Deus estava. Deus disse que haverá fome, peste, guerra, epidemias em todas as partes. Então, no calendário de Deus profético, está esse momento que a gente está passando, né? Mas não é uma grande tribulação. Como vai haver, como nunca houve, a Bíblia diz, como o pastor ensinou hoje à noite. Vamos convidar a irmã Silvia e Davidson para louvar, finalizando o culto hoje à noite, né, com a participação. Depois a gente volta só para orar. Minha vida entrego a ti, meu Senhor e Rei, pra seguir-te até o fim. Perto ou longe irei, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Meu desejo obedecer, meu fiel mentor, nada posso eu temer, junto ao meu Senhor, faz-me o campo contemplar, vê minha missão, teu amor em mim brotar, peço em oração, eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé para nós finalizarmos o culto, né? Momento. Nós estabelecemos o culto conforme o protocolo até 8 horas, né? Estamos aproximando do horário do término, né? Eu queria chegar até 9 horas, mas não posso, né? Nosso Deus,
te rogamos tuas bênçãos e te agradecemos pela oportunidade rica que estivemos nessa noite de poder estar na tua presença, poder te louvar, te adorar, ó Deus, e reforçar cada vez mais tuas verdades em nossas mentes, nossos corações, e pedir que nos afaste do mal cada dia, nos livre de todo o mal que o mundo está oferecendo, que está acontecendo nesse mundo. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra está a favor daqueles que os temem, e o Senhor prometeu guardar a vida de cada um, daqueles que obedecem e vivem para o teu louvor e a tua glória. Abençoa os lares aqui, novamente, peço que o Senhor possa acampar o seu anjo ao redor de cada lar, ó Deus, e que possa seguir cultuando, louvando em seus lares, para o louvor e glória do teu nome. Louvo por tudo nessa noite, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Amém. Deus abençoe a todos.